Você é o tipo de pessoa que costuma dar muitas chances a pessoas que já te decepcionaram? Conheçam Jennifer. Ela nasceu no dia 6 de junho de 1982. Ela era uma mulher de 22 anos que vivia em Nebraska, Estados Unidos. Jennifer foi descrita como uma mulher altruísta e bastante trabalhadora também. Ela era enfermeira, trabalhava em um hospital, mesmo bem jovem, conseguiu juntar dinheiro para comprar a casa própria e isso a deixava muito realizada. Em 2004, ela estava namorando com uma mulher, as duas estavam vivendo juntas e inicialmente esse relacionamento ia muito bem. De acordo com as pessoas que viviam ao redor do casal, elas eram apaixonadas, se davam bem dentro de casa, porém algumas coisas começaram a acontecer que abalaram esse relacionamento. O que acontece é que Jennifer trabalhava muito, sempre que podia ela pegava plantões extras para poder conseguir mais dinheiro ou também para ajudar alguns amigos, e isso deixava sua namorada bastante chateada. Ela ficava triste porque as duas não conseguiam ter um momento a sós, não estavam mais convivendo porque Jennifer mais trabalhava do que ficava em casa. Elas também não costumavam sair com amigos e Jennifer também não levava essa namorada para poder ficar com a família dela, porque a família de Jennifer não aceitava muito bem o fato dela namorar uma mulher. Vendo que sua namorada não estava feliz, infelizmente nas matérias não menciona o dia e nem o mês que isso aconteceu, mas ela decidiu dar uma festa em sua casa, chamou vários amigos. Nessa festa, ela apresentou a namorada para todos, elas ficaram felizes por grande parte do tempo, porém elas ainda continuaram tendo problemas porque a maioria dos amigos de Jennifer eram homens e isso também deixava a namorada dela muito enciumada, não se sentia segura. Enfim, isso realmente abalava o relacionamento das duas. Devido a isso, semanas se passaram, elas continuaram tendo problemas com ciúmes e então Jennifer decidiu que não queria mais viver daquele jeito, terminou com a namorada e então ela saiu de sua casa. Conforme os dias foram se passando, Jennifer decidiu que estava pronta para conhecer outras pessoas. Uma das pessoas que ela começou a ter muito contato era um homem chamado Maurice. Ele era 15 anos mais velho que ela, tinha um filho pequeno, porém esse filho morava em uma outra cidade. Parece que eles já se conheciam. Mais uma vez, infelizmente, nas matérias não diz exatamente como os dois se conheceram. Se diz somente que na festa que Jennifer deu com a namorada, Maurice estava lá e que ele foi o motivo de algumas brigas que as duas tiveram. Enfim, assim que começou a dar mais abertura para Maurice, ele a convidou para um jantar, ela aceitou. Os dois então conversaram, se divertiram bastante, acabaram se encontrando outras vezes, conversaram no telefone também outras muitas vezes, até que Maurice a pediu em namoro e Jennifer aceitou. Após isso, ele foi morar poucas semanas depois na casa dela. Eles começaram a conviver bem, porque, assim como Jennifer, Maurice também trabalhava bastante. Ele sempre chegava bem tarde em casa, às vezes até passava a noite no trabalho, e então eles iam levando a vida dessa forma. Só que com o passar das semanas, ele começou a mostrar uma outra face que Jennifer não conhecia. Em primeiro momento, Maurice sempre foi gentil, cordial, amoroso, solícito com Jennifer. Só que depois que ele começou a morar na casa dela, ele queria saber tudo o que ela fazia, aonde ela ia, com quem ela falava, com quem ela estava. Enfim, ele queria saber cada passo que ela dava e se mostrava muito possessivo. Isso deixou Jennifer muito irritada porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento onde tinha muito ciúme e tinha entrado em um outro um pouco parecido ou até pior. Devido a isso, ela começou a se chatear com as coisas que ele dizia para ela, já que Maurice começou a ser bastante arrogante e então Jennifer decidiu colocar um ponto final nessa relação e ele foi embora de sua casa. Apesar dos dois terminarem esse namoro, Jennifer não ficou 100% feliz. Ela realmente estava apaixonada por Maurice.
Com o passar dos dias, começou a sentir saudade dele, a se sentir sozinha, e como ele começou a ligar para ela de novo, ela decidiu manter o contato com ele e, mais uma vez, ele foi a mesma coisa que foi inicialmente: solícito, carinhoso, gentil, e a tratava da melhor forma, mesmo os dois não estando oficialmente namorando. Uma coisa importante que eu preciso ressaltar para vocês é que nas matérias não fica claro quando eles começaram a namorar, no caso, o dia e o mês, e também não falam quanto tempo depois demorou para que eles terminassem esse relacionamento, tá bom? Por volta de 14 de outubro de 2004, Maurice ligou para a ex. Em certo momento, ele mencionou que seu carro estava na oficina, falou que naquela semana tinha combinado de visitar o filho que morava em Wisconsin, porém que ele não poderia usar seu próprio carro. Devido a isso, ele perguntou para Jennifer se ela poderia levá-lo com o carro dela para Wisconsin, que ficava mais ou menos 10 horas de onde ela morava. Inicialmente não quis aceitar, porém, depois ela pensou bem, ela queria realmente conhecer o filho dele, queria também conhecer um pouco mais sobre o passado de Maurice, e por isso ela concordou. Eles então, no dia que marcaram, entraram nesse carro. Ele dirigiu até Wisconsin, porém em certo momento ele parou em um hotel. Eles então ficaram ali, ele começou a dar várias desculpas, dizendo que a ex tinha que dizer o dia certo e o horário certo, que ele poderia ir ver o filho. Ela acabou acreditando nele inicialmente, porém depois de alguns dias nesse hotel, Jennifer começou a perceber que ele estava mentindo e que estava inventando tudo aquilo para que eles pudessem ficar juntos ali dentro. Quando ela começou a perceber isso, Maurice não deixou mais ela praticamente sair daquele quarto de hotel. Ele também pegou o celular dela, pelo que eu entendi, estudando um pouco sobre esse caso, e então ela ficou incomunicável. Quando ela foi fazer essa viagem, ela chegou a avisar alguns parentes que ia para Wisconsin com Maurice, mas os parentes dela não achavam que nada tinha acontecido, mesmo com ela passando dias e dias nesse local. No dia 20 de outubro de 2004, praticamente uma semana após viajar com Maurice, ela aproveitou que ele não estava perto, conseguiu pegar o celular, ligou para uma tia e contou tudo o que estava acontecendo ali. Ela explicou que Maurice não estava permitindo que ela saísse, não estava deixando ela ter contato com ninguém, e então do nada essa ligação terminou. Como a tia acabou sabendo onde ela estava, essa tia entrou em contato com a polícia. No dia seguinte, os policiais foram até esse hotel, encontraram os dois e então começaram a conversar com eles. Primeiramente, Maurice não deixou ela falar com os policiais, ficava falando em cima dela o tempo inteiro, porém os policiais o retiraram do quarto e falaram somente com Jennifer. Ela não quis prestar queixa contra ele, falou que só queria ir para casa, e por isso alguns parentes viajaram até Wisconsin, pegaram ela e a levaram para casa. Alguns dias depois, no dia 26 de outubro de 2004, enquanto Jennifer estava em casa, ela recebeu uma ligação de Maurice. Nessa ligação, mais uma vez, ele foi carinhoso, gentil, pediu desculpas e perguntou se poderia pedir desculpas pessoalmente. Ele também falou que ela tinha esquecido um objeto que ela gostava muito com ele. Perguntou também se ela poderia lhe dar carona até a oficina onde seu carro estava, e Jennifer acabou aceitando. Com isso, naquele mesmo dia, os dois se encontraram, ela o levou até a oficina, e ao chegar ali percebeu que Maurice estava mentindo porque a oficina estava fechada. Nesse momento, os dois começaram a discutir. Ela então conseguiu sair do carro, começou a caminhar. Maurice foi até ela e então a deixou inconsciente. Após isso, ele a colocou dentro do porta-malas do próprio carro, começou a dirigir por algumas horas até que ele parou o carro. Assim que abriu o porta-malas, Jennifer percebeu que Maurice não estava mais sozinho. Ele estava na companhia de um sobrinho dele que se chamava Benny. Esse sobrinho tinha 24 anos na época. E então os dois a levaram aparentemente para a casa de Benny. Ao chegar ali, alguns machucados que ela estava foram tratados porque Maurice, antes de deixá-la inconsciente, a golpeou com alguns objetos. E então, após fazer tudo isso, eles, mais uma vez, a colocaram no porta-malas
e Maurice começou a dirigir. Com ele, no banco do passageiro, estava seu sobrinho e durante esse percurso eles pararam mais uma vez, só que dessa vez para roubar um homem que se chamava David. David acabou sendo colocado no carro, eles dirigiram até uma área arborizada. Ao chegar ali, eles amarraram David, amarraram suas mãos e seus pés em um poste. Após isso, entraram no carro, dirigiram e David ficou sozinho nesse local. Algumas horas depois, Maurice parou o carro mais uma vez. Dessa vez, ele parou em um hotel de beira de estrada, se hospedou ali com Ben e Jennifer, e eles passaram alguns dias nesse local. Em uma matéria se diz que Jennifer viu tudo o que eles fizeram com David, porém em outra menciona que ela só escutou porque ficou o tempo todo dentro do porta-malas. Enfim, dias depois, após se hospedarem nesse hotel de beira de estrada, o dinheiro começou a ficar curto. Também aconteceu um imprevisto com eles, porque o carro de Jennifer acabou ficando com o pneu furado, eles não tinham dinheiro para consertar e por isso decidiram ir para a casa de um outro parente, que era o irmão de Benny. Com isso, Maurice pediu um táxi, os três entraram e o taxista dirigiu até o local que eles indicaram. Ao chegar ali, Maurice não tinha dinheiro para pagar, então Benny e Jennifer saíram do carro e ele tirou a vida do taxista através de um tiro. Depois disso, os três foram até a casa do irmão de Benny. Ao chegar ali, nessa casa viviam o irmão de Benny e a cunhada dele. Ao ver Jennifer, eles provavelmente perceberam que ela não estava bem. Conforme falei anteriormente, ela estava machucada, o rosto dela não devia estar dos melhores, né? Nem seu ânimo devia estar dos melhores. Mas eles simplesmente fecharam os olhos. Maurice contou para eles que ela tinha sofrido um acidente, que não gostava de falar sobre isso, e então o casal simplesmente não fez perguntas e deixou os três dormirem ali no dia 2 de novembro. Logo no dia seguinte, no dia 3 de novembro de 2004, eles saíram da casa desse casal, conseguiram uma carona até uma área arborizada que ficava em Wisconsin, e ela ficava bem longe da civilização. Além de estar bem longe de qualquer movimento, eles ainda caminharam por algumas horas. Ali, infelizmente, Benny tirou a vida de Jennifer porque seu tio pediu para ele fazer isso, e depois os dois simplesmente saíram desse local e foram para um hotel. Ao chegar nesse hotel, eles foram ao restaurante, comeram, beberam, fizeram tudo o que tinham que fazer e ao final, quando o garçom foi trazer a conta, eles pediram um telefone para ligar para a polícia. Assim que os investigadores chegaram a esse hotel, os dois foram levados para a delegacia, onde foram interrogados, e a primeira pessoa que foi interrogada foi Benny. Ali ele falou que ele e seu tio fizeram muitas coisas erradas, que tiraram a vida de algumas pessoas, mas que não iria falar mais nada. Diferente dele, Maurice deu mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Ele contou desde o momento em que entrou no carro de Jennifer, disse todo o passo a passo e ainda falou sobre David, aquele homem que contei para vocês que eles abandonaram na floresta. Ao falar sobre ele com os policiais, Maurice disse que acreditava que David não estava mais vivo porque já tinham se passado muitos dias, porém entregou a localização para os investigadores. A partir daí, eles foram até esse local, ficaram surpresos porque, felizmente, David estava vivo, foi levado para o hospital e passou por alguns procedimentos. Como ele passou 6 dias com as mãos amarradas e como as mãos dele foram amarradas de um jeito que não conseguiu ter fluxo sanguíneo, ele precisou passar por uma cirurgia onde suas mãos foram amputadas. Ainda sobre o interrogatório de Maurice, ele falou um pouco mais sobre Jennifer, disse que fornecia drogas para sua ex-namorada, coisa que não foi confirmada por ninguém, e então era somente a palavra dele contra ela. Ele também disse que sabia que iria ser preso depois de tudo que ele fez e, por isso, ele decidiu que Jennifer não deveria viver porque ele não queria saber que ela estava andando por aí sem ele. Ele ainda mencionou que seu sobrinho faria qualquer coisa que ele pedisse e, por isso, ele pediu que Benny tirasse a vida de Jennifer, já que, segundo ele, estava muito apaixonado por ela e não conseguiria fazer isso. Enfim, após dizer tudo isso, ele também deu a localização de Jennifer, os policiais foram até lá
e realmente a encontraram sem vida. Ela então foi levada para análise, onde os profissionais constataram que Jennifer perdeu a vida devido a um tiro e que também havia sinais de abuso, não só de um homem, mas de dois. Quando Maurice foi confrontado sobre isso, ele disse que sim, teve relações íntimas com Jennifer, falou que seu sobrinho também teve, porque Benny pediu permissão para Maurice, ele concedeu, e assim Benny e Jennifer, segundo ele, também tiveram relações íntimas. Ele falou que tudo aconteceu de forma consensual, coisa que os policiais realmente não acreditaram, e ele se mostrou completamente ofendido quando eles disseram que tudo o que aconteceu com Jennifer não foi nada consensual. Devido a tudo isso, Ben e Maurice foram presos. Meses após essas prisões, aconteceu o julgamento de Maurice em novembro de 2005 e ali ele não demonstrou nenhum tipo de remorso por nada que fez. Ele ainda se gabou do envolvimento de seu sobrinho, disse que seu sobrinho estava pronto para fazer qualquer coisa que ele quisesse e era só ele mandar. Ainda no tribunal se revelou que no dia 26 de outubro de 2004, quando Maurice se encontrou com Jennifer, ela conseguiu sair do carro, conforme falei com vocês, lá na parte da oficina, porém Maurice foi até ela e, segundo os policiais, a golpeou com uma garrafa de cerveja e um tijolo antes de colocá-la no porta-malas. David, o homem que foi abandonado na área arborizada, testemunhou no tribunal e disse o seguinte: "A última coisa que me lembro é de ouvir alguém dizer: 'Meu Deus, ele ainda está vivo'. No momento em que recuperei a consciência, só percebi que minhas mãos haviam desaparecido." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Maurice recebeu prisão perpétua, mais 33 anos. Devido ao caso de David, eu encontrei em uma matéria que ele recebeu mais 50 anos, porém não encontrei quanto tempo de prisão ele recebeu por ter tirado a vida do taxista que se chamava John. No julgamento de Benny, ele decidiu dar uma declaração, disse que teve que tirar a vida de Jennifer, senão Maurice poderia fazer aquilo com ele e que ele estava muito amedrontado. Ele falou que estava arrependido, falou que não queria fazer aquilo, enfim. Ao final do julgamento dele, Benny recebeu 40 anos de prisão. Posteriormente, a sentença dele foi diminuída para 30 anos, porque provavelmente ele e seus advogados apelaram, porém isso não fica claro na matéria. Ao final dos julgamentos, ao falar com jornalistas, a avó de Jennifer disse que estava feliz porque Maurice iria passar a vida inteira na prisão, mas que estava triste porque o mesmo não iria acontecer com Benny. Ela disse: "Nós sentimos que ele era tão culpado quanto Maurice, porque Benny teve muitas oportunidades de ajudar Jennifer e não fez." Eu concordo com a avó de Jennifer. Eu acredito que Benny teve vários e vários dias para ajudá-la. Ele poderia ter feito muita coisa, teve várias chances de tirar ela de perto de Maurice e em nenhum momento ele fez isso. Além disso, no dia que ele tirou a vida de Jennifer a pedido do tio, também abusou dela e por isso ele merecia muito mais do que recebeu. Ele recebeu alguns outros anos por ter participado do que aconteceu com o taxista e do que aconteceu com David também, porém não encontrei nenhuma matéria dizendo quantos anos ele recebeu nesses julgamentos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Uma coisa importante é que o taxista que Maurice tirou a vida se chamava John e tinha 50 anos em 2004. David, o homem que foi abandonado na área arborizada, tinha 47 anos. Anos depois, ele deu uma entrevista dizendo que vive com sua esposa, que está feliz, que vive bem e que tem suas limitações devido ao que aconteceu com suas mãos. Ele também falou que no dia do julgamento, Maurice ficava rindo em alguns momentos, percebeu que ele não sentia remorso algum pelo que fez com ninguém e que a sua vida, ele estar vivo, é um afronte para Maurice, já que ele acreditava 100% que David não estava vivo. É isso, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião que é muito importante pra mim. Se você não sabe o que escrever, escreve assistido ou coloca algum emoji, mas movimenta esse vídeo para que a plataforma entenda que ele é relevante e envie para outras pessoas também. Também não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada.
Por favor, não se esqueça, deixa o like, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem sempre aqui no canal para ver quando tem vídeo, porque minha semana ainda está embaralhada e eu não estou postando nos dias certos, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração a quem chegou aqui. Quem puder, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. São temas importantes, temas que podem abrir a mente e os olhos de muitas pessoas, então compartilhe, que isso também me ajuda muito e talvez até ajude outras pessoas a encararem alguns problemas que elas às vezes não enxergam totalmente, tá bom, gente? Obrigada do fundo do meu coração a quem sempre tá aqui me ajudando, sempre tá assistindo os vídeos, assista outros vídeos em sequência, veja repetidos, enfim. É isso, obrigada por tudo, agradeço sempre a vocês, porque sem vocês eu não estaria aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem sempre e até o próximo vídeo.